Com o apoio da Escola Instrutec Campinas, cursos rápidos. Se você quer aprender eletricidade residencial e predial, venha para a Instrutec. Neste vídeo, temos que aprender sobre o relé falta de fase. Mas primeiramente, temos que aprender como funciona o comando para poder entender onde vai colocar o relé falta de fase. A primeira coisa que a gente pensa em relé falta de fase é que o relé vai suportar o consumo de um motor. Não, o relé não vai suportar o consumo do motor. O que o relé vai fazer é o seguinte: ele vai receber as três fases como se fosse uma amostra. Então, nesse caso, não pode ser fios de 1 milímetro, apenas levando as três fases que ele precisa para referência. E daí, dependendo se tudo estiver certo com as três fases, ele pode ligar um contato ou desligar o contato. Quer dizer o quê? Ele pode alimentar a bobina K1 ou cortar a energia da K1. Então, nesse caso, temos um comando normal, sem instalar o relé falta de fase. Então, qual a intenção aqui? A fase S já está ligada no parafuso A2, aqui a contatora K1 com sua bobina, né? E o que eu preciso fazer é a fase R chegar até esse ponto aqui. Então eu tenho o relé térmico no caminho, eu tenho o botão B0, que é o botão vermelho de parada no caminho, tenho o botão B1, que ainda está com o contato aberto, porque eu não apertei, mas tudo isso aqui para a fase R chegar até aqui. Alimentando a bobina da K1, os contatos mais robustos, que é o 1, 3 e 5, que recebe a fase R e ST, e os contatos 2, 4 e 6, que são as saídas dos contatos mais robustos, que realmente vão alimentar o motor. Então, enquanto eu não alimentar essa contatora aqui, essa bobina aqui, não funciona aqueles contatos. Então, se eu alimentar aqueles contatos do motor, vai fechar alimentando as fases R e ST direto no motor. Se eu não alimentar essa bobina aqui, da K1, os contatos mais robustos ficarão abertos, não levando as fases R e ST para o motor trifásico. Então, na verdade, o que o relé falta de fase faz é impedir em algum ponto aqui, cortando a fase para não chegar nesse ponto. Se as três fases estiverem ok, ele libera a energia. Daí fica o controle do botão verde para poder acionar o restante. Em alguns projetos, você vê o contato do relé falta de fase aqui entre relé térmico e o botão vermelho, B0. Em outros diagramas, você vê depois do botão vermelho. Mas o que importa, é que ele vai estar nessa linha aqui, E ele cortando em algum ponto aqui, caso as três fases estiver com algum problema ou faltar uma delas, então não tem como o botão verde levar a fase R para alimentar a bobina. Copiei um trecho do esquema elétrico que eu ensinei agora há pouco. Só a parte do relé térmico e do botão vermelho B0, botão de parada. E entre o relé térmico e o botão vermelho B0, instalei o relé de falta de fase. Então, olha só, Aqui está o 11, o 12 e o 14, que seria, no caso, esse aqui, 11, 12, 14. Então, tem fabricante que faz com esses números. Tem fabricante que usa esses números aqui. Então, aqui, o 11 vai ser o comum. No caso aqui, vai ser o 15 o comum. O contato fechado vai ser, aqui no caso, o parafuso com o número 12. Nesse outro fabricante, o contato fechado vai ser aquele que tiver o parafuso número 16. O contato aberto nesse fabricante é o número 14. Nesse outro aqui vai ser o número 18. Então, vamos supor, você pegou o relé térmico, ele desligado, sem energia nenhuma. Se você medir em continuidade parafuso 11 com o 12, você vai ver que vai dar continuidade, ele está no em curto. Por quê? Aqui é um contato fechado, enquanto não está alimentado as fases aqui. E o 14 vai dar um contato aberto. Nesse caso aqui,
se você for medir continuidade, né, com toda a energia desligada, você vai ver que vai dar continuidade entre o parafuso 15 e o 16, porque é um contato fechado. E entre 15 e 18 vai dar um contato aberto. Então, como eu já expliquei, o relé falta de fase, ele não vai alimentar o motor, ele não vai suportar o motor. Então, por isso que não vai usar fios grossos, de bitolas grossas para alimentar ele. É tudo fios finos, 1 milímetro. Então, vai um fio de 1 milímetro aqui, para a fase R, vai outro fio de 1 milímetro para a fase S, e vai outro fio de 1 milímetro para a fase T. Então, aqui também seria a mesma coisa. E nesse caso aqui, ó, repara que o número 11, que é o parafuso 11 do relé falta de fase, que é esse aqui, eu coloquei entre o relé térmico e o botão vermelho, só que a fase R, você tem que lembrar do esquema que eu desenhei no início, né? A fase R, ela passava pelo relé térmico, passava pelo botão vermelho, depois passava pelo botão verde, até chegar na bobina da contatora. Agora, como tem a fase aqui no caminho, né? O parafuso 11 do relé falta de fase, ele vai ter que levar a fase R na sequência, né, porque isso aqui está em série, para o botão vermelho. Então aqui, ó, você vai pegar, no caso, o parafuso 96 do relé térmico, ligar um fio, e esse fio vai ser ligado no parafuso 11 do relé falta de fase. Então a fase R vai seguir esse caminho aqui, ó. Mas repara que, por enquanto, está aberto o caminho, né? Como que eu faço para fechar? Eu vou instalar um disjuntor tripolar. Desse disjuntor tripolar vai sair 3 fios. Esses 3 fios vão ser ligados aqui no L1, L2 e L3 do relé falta de fase. E se tiver tudo ok com as 3 fases, esse contato aqui, ó, 11 e 12, isso aqui, pensa num pêndulo, né? Ele vai fazer esse movimento aqui, ó, passar para cá. Então, se as 3 fases estiverem ok, esse contato aqui fechado, essa lâmina vai passar para o 14. Então, vai desligar o contato com o 12 e vai passar para o 14. Então, ó, a fase R vai entrar pelo parafuso 11 e vai sair pelo 14, que é nesse caso aqui, ó. Porque a fase R terá passado pelo relé térmico. Aqui vai estar fechado porque as 3 fases estão ok. Então o relé falta de fase ligou 11 com 14. Então daí passa por aqui. O botão vermelho, o de parada, ele é um contato fechado. Então ele vai deixar passar a fase R por aqui também. Que vai chegar no verde. Daí é só apertar o verde para alimentar a bobina. Ah, Júnior, e se acontecer de uma das fases estar muito baixa? Vamos supor, 220 volts, 220 volts, 220 volts seria o certo, né? Vamos imaginar aqui 220 volts, 140, a terceira fase. Então o que vai acontecer? O contato que estava fechado 11 com 14, quando estava tudo ok, se por acaso uma das fases diminuir muito sua tensão ou realmente sumir essa fase, né? Daí o contato de 11 e 14 passa para 11 e 12. Passando para 11 e 12, a fase R, ó, ela passa pelo relé térmico, chega aqui, ó, mas ela não segue em frente, porque esse contato voltou para 12. Por isso que em muitos casos, né, a gente instala uma lâmpada aqui no 12, que ela vai acender, mostrando o quê? Que faltou uma das fases, ou uma das fases está com problema. Por isso que a gente coloca uma lâmpada aqui no parafuso 12 do relé falta de fase. Ela vai cortar, passar a lâmina para 11 e 12, contato fechado novamente, corta a energia daqui para frente, vai faltar energia no botão verde, vai faltar energia, mesmo se você aperta o botão verde, não vai ter energia mesmo, não vai ter energia na bobina da contatora, não vai alimentando a contatora, não alimentando a contatora, não vai fechar os contatos que levam as 3 fases para o motor. Então o relé falta de fase é assim, se as 3 fases estiverem ok, né, ele libera a energia para seguir em frente, para poder ativar o botão verde em seguida. Se uma das fases estiver com problema muito baixo, um exemplo, ou faltar uma das fases, né, ele vai abrir esse contato, vai cortar a energia, então a fase R vai parar nesse contato aqui, porque vai voltar a ser 11 e 12 não segue em frente a energia.
No máximo aqui vai acender uma lâmpada, né, para indicar que faltou a fase. Então mesmo que você aperte o botão verde, não vai ter energia no botão verde, também, lá para frente. Não tem como ligar a contatora. Espero que vocês tenham gostado, se inscreva e fiquem com Deus.